Boa noite! Estamos ao vivo aqui e, como de costume, eu vou começar colocando um louvor para a gente ir acalmando o nosso coração. Vamos ouvindo aí. Gabriela Rocha e Thales Roberto. Consegues enxergar? Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Parece que não dá. Espera no Senhor. Confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Coração cansado de clamar. Espera no Senhor E confia. espera, Ele vem. Se temos uma certeza na vida é de que o Senhor vem. Mesmo que nós estejamos cansados de clamar, mesmo que a gente não consiga levantar nossa voz e pedir socorro, Ele vem. Espera e confia que Ele vem. Seu Deus contigo está. E Ele faz o milagre. Ontem a minha pastora falou isso no nosso culto, né? Que uma certeza nós temos de que a espera no Senhor ela não é em vão. Que o Senhor sempre vem ao nosso socorro e Ele faz um milagre, né? Eu creio e profetizo que o Senhor está indo ao teu encontro fazer um milagre na tua vida nessa noite. Salmos de número 40, versículos de 1 a 3. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Creia que o Senhor, Ele me tirou de um atoleiro e Ele firmou os meus pés. Por isso que eu estou aqui fazendo essa live, em obediência a Ele, né? E aí o que eu gostaria de trazer hoje, a nossa parte, né? Qual é a nossa parte nisso tudo? A gente deve ficar deitadinho, esperando que o Senhor venha, que o Senhor faça. Ele vem e faz. Pode confiar. Mas Ele também espera que nós façamos alguma coisa, que nós façamos a nossa parte. Eu vou trazer aqui, eu não sei se ficou bem claro na última live, mas sobre a questão do colapso que eu falei, né? Colapso mental e emocional. Quando eu fui pro psiquiatra... Em julho de 2019, ele me afastou imediatamente do trabalho. Mas ele não me disse, assim, ele disse que eu precisava me afastar e que ele só poderia me cuidar se eu me afastasse do meu trabalho. A gente não percebe os pequenos sinais, mas aí quando vem os grandes, a gente precisa parar e dar atenção. Porque, na verdade, a gente nem para dar atenção. Eles nos param, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, só para vocês entenderem um pouco, eu coloquei aqui sintomas que eu estava apresentando nesse momento quando eu fui procurar o meu psiquiatra. Insônia, ansiedade, eu coloquei aqui pressão alta como sintoma, mas eu nunca tive pressão alta. Eu tive muita dor no peito, dor de cabeça, dormência no braço, num dos braços, né, e formigamento. Eu não conseguia me concentrar, perda da esperança, um quadro de ansiedade permanente, depressão permanente, as mãos suando, mãos úmidas, muito enjoo, tonturas, tremores o tempo todo, tremores até hoje, né? Muitos desses sintomas eu ainda apresento, tá? Não fiquei imaginando assim que, já passou. A gente precisa se cuidar permanentemente, porque senão as coisas retornam para a nossa vida
E isso é um dos pontos que eu quero tocar hoje com vocês, né? Falta de memória e uma sensação permanente de que algo ruim estava para acontecer, né? Às vezes a gente fala, tô com uma sensação, mas passa, ou às vezes até acontece mesmo alguma coisa, mas... Eu vivia com isso todos os dias, vários momentos do dia, e isso me levou a ter medo. Medo de pegar o carro e sair, por exemplo. Até hoje eu tô tentando combater, né, esse sintoma que me impede de sair para fazer uma caminhada. O meu médico falou que é muito importante que eu faça a caminhada, porque vai gerar um bem-estar mental e físico, né? É muito importante. A gente precisa mesmo fazer atividade, não tem mais como fugir. Todos os médicos que eu vou, todos falam que a gente precisa fazer atividade física. E nós precisamos ter força de vontade para isso, né? Mas só força de vontade não basta. Eu tenho vontade de fazer, mas eu não consigo, porque ainda tenho medo de ir à rua, de caminhar, me expor, me sinto, sei lá, às vezes coloco a roupa, coloco o tênis, não consigo. Dentro desse quadro, o que a gente precisa, né? O que eu precisei, ele falou, depois de uns 2 a 3 meses, ele disse, olha, eu fiquei muito preocupada com você, porque eu percebi que você estava em colapso mental, físico e emocional, né? Na outra live eu falei sobre o físico, né? E isso aí ele disse que poderia ter causado tipo um AVC, uma coisa mais séria. Ele até falou assim, eu não sei como você não teve. Eu sei, né? Na verdade nós aqui sabemos que o Senhor me guardou de algo que me deixasse com uma sequela, né? Que pudesse me impedir de estar cumprindo um propósito que Ele tem para mim, né? Eu creio que um dos propósitos estou fazendo hoje, que é falando sobre isso e alertando. Eu não estou falando aqui só para abrir minha vida, porque ninguém gosta de expor a vida, mas para que a gente tenha atenção aos nossos sintomas, que a gente dê atenção aos nossos sintomas e que a gente sim identifique os caminhos que os nossos amigos, os nossos amados, né, os nossos chegados estão vivendo, e quem sabe a gente possa ajudar a interferir, né, e de uma forma positiva impedir que cheguem ao fundo do poço, que eles cheguem a ter algo mais grave. Então é somente por isso que eu estou falando aqui. Então eu trago aqui muito rapidamente, né, a transformação. A minha igreja, lá no ano passado, foi o ano da transformação. A gente nem imaginava que nós viveríamos tudo que vivemos em 2020, mas o Senhor deu pra gente essa direção, que era um ano de transformação. E nós vivemos muitas transformações, né? Primeira delas que eu acho assim, que nós precisávamos e que nós caminhamos, alguns caminharam, né, para isso. Se desconectar daquilo que não é essencial para a nossa vida e se conectar com aquilo e com as pessoas que são essenciais para a nossa vida. Muitas vezes nós nos conectamos com coisas que não acrescentavam na nossa vida. A gente dava muito do nosso tempo, gastava muita energia com essas coisas. E nesse ano de transformação, eu pelo menos desconectei de muitas coisas que me traziam mais mal do que bem, me faziam mais mal do que bem, né? Então, a transformação na minha vida, esse processo do ano passado foi um ano muito difícil. Claro, para todo mundo foi 2020, mas eu tô falando de além de tudo que nós vivemos mundialmente, né, na questão do nosso país, nessa crise da saúde, uma questão também individual, uma luta, uma batalha individual, buscando o quê? Uma transformação da minha mente. Como eu falei, tenho cola aqui, porque às vezes a minha mente começa a se perder. Então, se eu não tiver uma direção aqui escrita, eu vou começar a falar do que eu não preciso, e o que eu preciso eu não vou falar. Então, é uma das estratégias que eu adquiri, que eu desenvolvi, a questão da mudança da mentalidade. Às vezes, a nossa mente, né, muitas vezes a nossa mente é o que produz caminhos para o abismo, para a nossa vida. Eu vou falar de alguns caminhos que a minha mente traçou para que eu andasse. Eu gosto da palavra trilho, né? Um trem, ele anda no trilho. Se ele sair desse trilho, ele descarrila e ele vira. Não tem como ele fazer esse caminho. Então a gente precisa ter um bom trilho para a gente fazer o nosso caminho, o nosso percurso, e ter essa garantia
de que a gente vai chegar no destino em segurança, né? Sem descarrilhar. O Senhor me despertou para trilhos que a minha mente tinha criado e que eu estava cursando sem questionar e estava indo para o abismo. Não teria um final feliz, né? Não teria um ponto de chegada satisfatório, mas eu teria um abismo, né? No momento eu não estou no abismo, mas o Senhor também Ele fala conosco no vale, Ele vai conosco no vale. Porque às vezes nós precisamos descer o vale, eu escutei da doutora Verbene, para que a gente tenha uma vista melhor da montanha. E às vezes a gente não tem uma vista legal quando a gente não vai até o vale. Eu fui ao vale porque o Senhor precisava me mostrar essas coisas. Então eu precisei mudar minha mentalidade. Eu tinha, não tenho mais. Eu tinha complexo de inferioridade. Eu me sentia diminuída diante de todas as pessoas, de todas as situações. E muitas pessoas que me conhecem nem imaginavam isso. Eu cheguei ao ponto de não tirar mais nenhuma foto porque eu tinha vergonha de olhar para minha imagem numa fotografia, né? Para vocês verem como a mudança da mentalidade é importante. Hoje eu estou aqui numa live falando com você. Esse pensamento me deixou muito mal. Eu sou tímida, mas isso era uma coisa que ultrapassava esse limite da timidez. E eu tinha vergonha de mim, não é vergonha de falar só, né? Não é vergonha de aparecer em determinadas situações. Eu tinha vergonha de mim, da pessoa que eu era. Imagina, eu acreditava que as pessoas estavam comigo, algumas, porque elas precisavam me tolerar, porque precisavam estar comigo no trabalho. Ou numa outra situação e a gente ter que dividir uma tarefa, então por tolerância, eu acreditava que essas pessoas estavam comigo só por tolerância. Isso foi uma das coisas. Outra coisa era sentimento de culpa. Chegou um momento da minha vida em que eu me achava culpada por tudo. Se bobear uma guerra, eu ia achar que eu fiz alguma coisa que contribuiu. E não é achar que eu sou o centro do universo, não. É que eu tô brincando com essa questão da guerra, mas assim, para uma das coisas, meu filho ficou reprovado na escola, mais velho. E eu fiquei me sentindo culpada. Eu achava que se eu tivesse sido uma boa mãe, se eu tivesse mais presente com ele, se eu tivesse estudado junto, se eu tivesse dedicado mais horas a ele e não tantas horas ao trabalho, ele teria tido êxito. Mas o Senhor também tem os trilhos para a vida dele, né? O caminho para a vida do meu filho, que ele precisa amadurecer, que ele precisa desenvolver habilidades, emoções, sentimentos, né? A gente não desenvolve isso só quando as coisas vão bem. Aliás, quando as coisas vão muito bem aos nossos olhos, é melhor a gente desconfiar, né? Eu não tô dizendo que tudo tem que dar errado, não, gente. Mas eu acho que a gente não tem capacidade para definir tudo que a gente quer e que a gente precisa e tudo que a gente faz e isso ser o melhor para todos e pra gente, né? Isso é também uma coisa que eu mudei a minha mentalidade, porque eu achava que eu precisava estar no controle de tudo. Então, às vezes a gente fica se colocando em situações difíceis porque a gente quer controlar tudo. E, na verdade, a gente não controla nada, né? Então, essa questão da mudança da mentalidade, se você for meditar nesse Salmo 40, você vai entender isso direitinho, você vai perceber o que Deus quer falar com essa questão de mudança de mentalidade. E para mim, que sou cristã, a mudança de mentalidade ela ocorre justamente com a nossa exposição à palavra, com a nossa exposição às vontades de Deus e os confrontos que isso vai gerar dentro de nós. Aí a gente cresce também e a gente muda de mentalidade. Mudança de lugar, né? É o lugar que eu falo, não é exatamente mudar de casa, mudar de bairro, não. Eu falo mudar de lugar. O lugar da solidão, o lugar da tristeza, o lugar de autocondenação, de autocrítica. Eu era crítica demais comigo, eu não perdoava nada. Muita gente fala, se você exige muito das pessoas, é porque você exige muito de você. E na verdade comigo não era bem assim não. Eu exigia muito de mim e nada dos outros. Eu imaginava na minha cabeça que graças a Deus foi modificada essa mentalidade, que eu que precisava mudar sempre e não o outro. É lógico que eu não vou mudar ninguém, mas cada um precisa se ver, se olhar e precisa fazer essas análises na vida, né? Às vezes tem coisas que são boas, mas até um certo tempo. Depois precisam ser mudadas, mas se a gente não percebe isso,
a gente fica no trilho errado. Então mudar de lugar, mudar desse lugar de condenação, de crítica, de autoflagelo, de tristeza, mudar de lugar, muda de lugar. Se você tá nesse lugar, você precisa sair daí. Tá? E sair daí não significa subir a montanha. Você pode sair daí, descer o vale, ter uma bela visão da montanha e ver qual é o caminho e subir, né? O Senhor direciona. Peça a Deus, Ele sempre me ajudou. Ele é meu terapeuta, o Espírito Santo tem falado comigo. E a gente busca na palavra e cada vez mais o Senhor se revela a nós. E o Espírito Santo faz a gente entender aquilo que a gente não entende. Sabia? Ele é um ótimo intérprete. E mudanças de atitude. Isso é muito importante, gente. A gente precisa mudar de atitude, a gente não tem que fazer tudo igual. Eu tinha uma amiga que falava que era complexo de Gabriela, né? Quem lembra da música, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? Eu vou crescer assim. Você não é sempre assim, você pode mudar. Não que você vai mudar para agradar ninguém. Isso é outro ponto, né? Eu tinha uma necessidade de agradar. Por quê? Porque eu me sentia menor, me sentia diminuída, me sentia inferior às outras pessoas. E isso me fazia buscar um caminho de aceitação. E a aceitação que eu buscava era sempre dizendo sim e fazendo tudo que eu podia e não podia para agradar a tudo e a todos. Só que a gente sabe, né? Como eu sabia, mas não mudava de atitude. É impossível agradar todo mundo. Se você olhar na internet, tem pessoas que são super aclamadas, pessoas muito conhecidas, e muitos também criticam, falam mal, discordam. Mas isso sem ofender, é muito interessante. Porque a gente aprende a crescer, né? Eu sempre brinco falando que eu sou filhinha de papai, né? Porque o meu pai é bom, meu pai é maravilhoso. E quando eu falo do meu pai, eu não tô falando só do José, que é o meu pai, José Moura. Mas eu tô falando também do meu pai, que sonhou comigo antes que eu estivesse no ventre da minha mãe. Ele tem uma história para mim, né? E ele é um pai que ele olha cada filho individualmente. Por isso que eu digo que eu sou filhinha de papai. Mas eu preciso declarar isso pra mim, entendem? Eu preciso dizer pra mim que eu sou amada pelo meu pai, que o meu pai tem planos melhores pra minha vida, que o meu pai quer que eu esteja bem, o meu pai não quer que eu fique sofrendo, né? Eu não acredito que Deus queira que alguém sofra para aprender. Só que muitas vezes a gente precisa mudar o nosso percurso e a gente se recusa a fazer isso. Então, a gente vai fazer esse trilho, como eu falei, né? Você vai pegar esse trilho e você vai fazer algumas paradas que não estavam previstas e que talvez não eram paradas programadas pelo teu pai, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E aí eu fui aprendendo, né? Nesse período, nesse ano, como eu falei, 2020, ano de transformação, eu fui transformando, né? Eu fui sendo transformada. E com isso eu fui transformando a minha realidade, né? Eu fui transformando também o meu entorno, né? Porque a gente precisa se mover. A gente não pode parar. Nós não somos feitos para ficar parados. Eu sei disso. Eu estou aqui fazendo um movimento, né? Movimento não é só se levantar e andar. Eu estou aqui fazendo um movimento que não é confortável para mim. Mas eu tenho alguém segurando na minha mão e me dizendo, faça porque eu estarei contigo. E é isso que eu tenho colocado na minha mente para transformar a minha realidade, transformar esse lugar de doença em lugar de saúde. Mas porque o Senhor tem trabalhado em mim e eu tenho permitido isso, né? Fácil não está sendo. Né? Há poucas semanas eu tive uma crise muito forte de ansiedade e é muito difícil para mim, quando eu tenho crise muito forte, me reestruturar. Mas também eu não venho falar só de derrota, falo de vitória também. Ontem na igreja nós tivemos um período de louvor, né, maravilhoso. Eu participei do período de louvor. E ontem eu não tomei Rivotril. Ontem eu não fiquei tremendo, quer dizer, tremi, né, vou confessar. Mas não da forma como eu costumo tremer, que é simplesmente quase não consigo ficar em pé. Ontem eu já me senti mais estruturada. E é isso que está acontecendo, nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de atitude, nessa mudança de lugar. Que eu me coloquei e agora eu vi que eu estava
numa cela, né, numa prisão mental, eu comecei a mudar de atitude, mudar de lugar e mudar de mentalidade. E aí isso é mudança mesmo, porque Deus é bom e Ele nos leva para os lugares que vão gerar mudança, né? O tempo todo Ele quer nos resgatar. Só que às vezes a gente não quer dar a mão para Ele, né? E hoje eu estou aqui porque o Senhor me deu a mão e porque eu estendi a mão também, né? E é isso que eu queria dizer para vocês. Aí, para finalizar, eu quero deixar aqui um pensamento para vocês. Depois eu vou colocar escrito no meu Instagram para quem quiser multiplicar, né? Isso foi uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, tá? E é muito, muito importante. Olha só, eu senti muito forte isso no meu coração, por isso que eu escrevi. Ele disse assim: ouvir dicas na internet, fazer leitura de bons livros, nada disso vai funcionar se você não mergulhar dentro de si. É você quem precisa percorrer o caminho até o lugar onde você foi vencida. Olha que profundo, né? O Senhor diz que eu tenho uma participação nesse processo que é muito importante. Quando a gente só sofre, né? Quando a gente precisa viver o momento, é uma fase de cada vez, eu não me condeno, tá? Mas quando a gente fica paralisado num determinado lugar, é difícil avançar. Nenhum médico vai poder nos ajudar, nenhum psicólogo, nenhum livro, nenhum coach, nenhum perfil maravilhoso, né? Eu vejo muitas coisas boas sobre saúde mental aqui no Instagram. A minha pastora é psicóloga, minhas pastoras são psicólogas. Mas se eu não percorrer esse caminho, se eu apenas ouço e não pratico, eu não vou sair deste lugar que eu me encontro. Então eu estou em movimento e quero que vocês estejam também em movimento. Essa é a palavra de hoje. Mudem, né? Se deixem transformar, busquem a transformação, a mudança. Tem hora que coisas que são muito boas não fazem mais sentido e a gente precisa mudar de ambiente, mudar de ambiente, nem que seja um ambiente mental. Eu fiquei muito presa a um lugarzinho aqui dentro da minha mente que era bem escuro, que é preso ao passado. Passado não tem muita coisa para fazer pra gente, assim, para acrescentar, né? Além da experiência que nós vivemos. A gente viveu a experiência, a gente aproveita a experiência, mas ficar preso mentalmente no passado, deixando o presente escapar e não sendo intencional para construir um caminho melhor, um futuro melhor, só traz pra gente ruína. E eu vivi muito tempo olhando para trás. Mas o Senhor me fez aqui, os meus olhos estão aqui para enxergar à frente. E Ele tem aberto os meus olhos, aberto os horizontes, para que eu possa enxergar um caminho à frente, né? Para que eu possa enxergar que tem muito mais estrada pela frente. Se você me perguntasse no início de 2020, principalmente em julho de 2019, eu ia dizer para você que eu já tinha feito tudo que eu precisava fazer e que eu já podia me despedir, né? E a gente olha para o nosso filho, a gente olha para o que a gente tem, né, na nossa vida, na nossa casa, e a gente vê que a gente tem coisa boa para viver. E o Senhor me abriu os olhos para isso, para pessoas maravilhosas que tem ao meu redor. E uma amiga muito querida, Fernanda, ela falou uma vez para mim, em 2019, logo quando eu entrei de licença. Ela parou, olhou para mim e me disse assim: amiga, eu não vou dizer o que ela disse, mas ela listou uma série de qualidades que eu tenho, que eu não via de maneira alguma. Eu desvalorizava tudo que eu conseguia fazer e ela me deu uma série de qualidades. Ela falou: você faz isso, você é isso, você é aquilo. E uma das coisas que ela falou pra mim, que me tocou assim muito profundamente, porque era como se ela tivesse ouvido o meu pensamento. Eu nunca tinha falado isso pra ninguém, porque era tão doloroso pra mim encarar essa realidade que não era nem real, que eu não declarava isso. Eu dizia sobre essa questão de eu achar que as pessoas, elas me toleravam, né? Elas não queriam estar comigo, mas precisavam estar comigo e me toleravam. Então, a minha amiga Fernanda disse que ela falou assim: a gente gosta de ficar com você, você tem palavra boa,
pra quem se aproxima de você. Você sempre estende a mão, você é uma pessoa que faz bem a gente ficar perto. E quando ela falou isso, é o que eu digo, né? É a prova de que o Senhor, Ele ouve o que a gente diz, até o que nós pensamos, e Ele nos ajuda a mudar de mentalidade. Então Ele começou trabalhando em mim nesse sentido, né? Em 2019, nessa mesma fase, eu queria desistir de tudo. Abandonar meu trabalho, abandonar tudo e ficar trancado no quarto. O professor da minha escola, o professor Luiz, ele disse assim: professora, a senhora não é uma nuvem seca. Onde a senhora vai, chove. E essa palavra ficou ecoando no meu coração. Não é porque eu preciso de elogios, não. Não é isso. Porque a gente não pode. Outra coisa que o Senhor tem trabalhado muito na minha cabeça, a gente não precisa da opinião do outro, né? A gente precisa ter a gente precisa estar centrado. E a gente mesmo entende quando a gente dá um vacilo e erra. Se você estiver atento, você percebe. Não é a opinião do outro, mas são coisas que Deus fala conosco através de outras pessoas que estão ao nosso redor, para que Ele possa atingir assim, em cheio o alvo. E eu declaro hoje na tua vida que o Senhor acerte o alvo aí, onde você está. Uma palavra dele direcionada para o teu coração, para que você desperte se você está vivendo algo que tem te trazido sofrimento, né? E às vezes coisas que a gente vive, como eu vivi, que me trazia sofrimento e que nem era tão real, né? Eu sei que eu tenho as minhas chatices, mas eu sei, hoje eu posso dizer que eu também sou canal de bênção, como a minha amiga Cris colocou aqui, para a vida de outras pessoas. Mas eu declaro, Senhor, eu quero abençoar vidas, eu quero ser instrumento na mão do Senhor. E outra coisa que eu peço a Deus e que eu desejo que seja para você também, que você seja um instrumento afinado nas mãos do Senhor, que quando Ele te tocar, que quando outras pessoas ouvirem o som, que você, um instrumento afinado, está sendo tocado pelas mãos do Senhor, que você possa produzir boas emoções e boas sensações. Amém? É isso que eu queria passar hoje da nossa live. E desejar a vocês uma excelente noite, uma semana abençoada, repleta do amor do Senhor, que você possa sim sentir a presença do Espírito Santo e que Ele possa trazer revelações ao teu coração, assim como Ele declarou para mim, né? Nem sempre a gente ouve assim, é vitória, só vitória, mas para mim isso aqui que Ele declarou é uma palavra de vitória para minha vida, e eu quero compartilhar com você, porque eu quero que você também venha comigo para esse lugar, né? Lugar de caminhada, né? Dói a perna, dói o pé, mas é lugar de caminhada rumo àquilo que a gente tem como propósito na nossa vida. Beijo, meus queridos que ficaram aqui me ouvindo, Alba, um abraço, tchau para vocês, tenham uma ótima noite.